Cara de um, focinho de outro é o mais novo filme da Pixar e está sendo muito bem recebido. Só que além de ser muito divertido, o longa também está cheio de easter eggs fantásticos. O quarto da Mabel não teve muito tempo de tela no filme, mas teve tempo suficiente para percebermos algumas coisinhas interessantes. Entre os brinquedos dela, tem 3 bonecos de ursos montados um em cima do outro. Eles são os personagens principais de Ursos Sem Curso, desenho da Cartoon Network. Essa referência não está aqui por acaso, já que Daniel Chong, o diretor desse filme, também é o criador de Ursos Sem Curso, então isso foi uma referência ao seu projeto anterior. Logo ao lado dos ursos, achamos um easter egg que é uma dica do que vai aparecer no próximo filme da Pixar após esse, Toy Story 5. Essa dica vem na forma do Atlas, um dos novos brinquedos que vai aparecer nessa nova aventura de Woody e seus amigos. Os filmes da Disney costumam fazer referências a outros longas do estúdio que serão lançados em breve. Moana apareceu em Zootopia antes de seu filme sair nos cinemas, e o Hélio apareceu de forma discreta em Zootopia 2, que foi lançado antes do filme dele. O Atlas aparecendo aqui meses antes de Toy Story 5 mostra que a Disney não vai desistir dessa brincadeira. Interessante, hein? Mas esse é apenas o início dos 16 detalhes e easter eggs que você perdeu em Cara de um, focinho de outro. Você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos. Só o celular da Mabel já é uma referência por si só. O aparelho é cheio de adesivos, um deles sendo o clássico ET de Toy Story. Os alienzinhos verdes da franquia dos brinquedos são muito fofos, e parece que a Mabel concorda com isso. Tem outro adesivo presente no celular dela que tem conexão com uma animação da Pixar, mas esse é bem mais difícil de notar. No caso, é um distintivo de explorador que faz parte da história de Up, Altas Aventuras. A maioria das crianças que vão ver esse filme nunca nem assistiu Up, por ser uma animação de 2009. Ou seja, apenas quem realmente conhece a Pixar vai ter percebido esse detalhe. Acredite, essas estão longe de serem as únicas referências a outros filmes da Disney. Na verdade, os próximos easter eggs que iremos falar podem ser mais do que apenas detalhes. Muitos deles são conexões que dão a entender que todos os filmes da Pixar talvez façam parte do mesmo universo, algo que os fãs teorizam há décadas. Várias dessas referências estão na lousa da Doutora Sam, sendo outros projetos nos quais ela está trabalhando. Como ela entende de robôs, um de seus trabalhos em processo de criação é outro robô que não é um castor, mas sua aparência é idêntica ao androide do filme Wall-E, que se passa em um futuro em que a Terra foi devastada e ele é o único que anda por aí. Será que a Doutora Sam é a criadora do Wall-E? No canto inferior da lousa de invenções estão as anotações de outra ideia muito suspeita, um mecanismo que transforma sons de gritos em energia. Caso não tenha entendido de onde isso vem, deixe que a gente refresque sua memória. Essa é a tecnologia mais importante do mundo de Monstros S.A., em que os monstros precisam assustar criancinhas para que os gritos delas sejam transformados em energia que sustenta as cidades deles. Isso está dando a entender que a Doutora Sam também foi a responsável por inventar essa tecnologia. Agora a questão é descobrir como isso poderia ter parado no mundo dos monstros. Se tem uma tecnologia de um filme da Disney que faz todo o sentido a Doutora Sam ter criado, é essa daqui, que também foi citada em sua lousa. Trata-se de uma coleira que transforma os pensamentos do cachorro em som, fazendo com que um cão consiga falar. Esse é outro easter egg de Up, Altas Aventuras, onde um dos personagens mais legais é o cachorro Doug. O cãozinho usa uma coleira que faz exatamente isso, transformar os pensamentos em sons para que ele possa falar. Como a Doutora Sam já criou um dispositivo para entrar no corpo de um castor robô e se misturar na natureza, faz todo o sentido que ela também tenha planos de fazer uma coleira que permita aos animais falar com as pessoas. E aí, você também acharia legal se a Pixar confirmasse que os seus filmes realmente acontecem em um mesmo universo? Se sim, comente aqui embaixo o hashtag Pixar pra gente saber. Cansou dos easter eggs sobre a Disney? Poxa, problema seu, porque esse filme realmente não estava brincando na hora de colocar referências a outras animações do estúdio. No começo do longa, Mabel liberta uma tartaruga que está em uma gaiola de sua escola, e esse animal guarda um segredinho. O nome da tartaruga é Crush, e por mais impressionante que seja, existe outra tartaruga da Disney com esse mesmo nome. Estamos falando do Crush de Procurando Nemo. Seria impossível isso ser uma mera coincidência.
foi um easter egg muito bacana. Na verdade, pode ter sido muito mais do que um easter egg. E se essa tartaruga for a mesma de Procurando Nemo em outro estágio da vida, e por isso as duas têm o mesmo nome, até mesmo o número de identificação do laboratório da Doutora Sam não se livrou de contar com alguma referência, ainda mais porque esse era o canto perfeito para um dos maiores easter eggs da Pixar aparecer. O número na porta é a 113. Ele apareceu em todos os filmes da Pixar lançados, sendo uma homenagem ao número da sala de aula do Instituto de Artes da Califórnia, onde muitos animadores da Pixar estudaram. Qual lugar seria melhor para esse easter egg aparecer, se não a porta do laboratório de uma cientista estudiosa com uma lousa cheia de desenhos? Claro, não poderíamos nos esquecer de falar de um dos diálogos mais engraçados do filme, em que as cientistas estão explicando como a invenção delas funciona. O dispositivo transporta a sua mente para dentro de um castor robô, fazendo com que você acorde no corpo dele. E não demora muito para que Mabel, a personagem principal, diga que é igualzinho ao filme Avatar. Se pararmos para pensar, é verdade. Em Avatar, Jake Sully usa uma máquina para fazer sua mente entrar no corpo de um alienígena. Muitos outros longas tentariam evitar comparações, mas esse foi bem direto ao revelar a inspiração principal do filme. Isso foi muito corajoso e deixou um sorriso no rosto de muita gente. Quando Mabel é apresentada no começo do longa, ela passa bem na frente de uma loja. E sim, existe mais uma referência aqui. Um carrinho de brinquedo está bem atrás da vitrine da loja, e ele não é um veículo qualquer, mas sim o carro do Pizza Planet. Essa é uma franquia de restaurantes do universo de Toy Story, que é importante no primeiro filme dos brinquedos, já que Woody e Buzz passaram por lá. É incrível como a Pixar nunca abandonou essas pequenas homenagens ao seu próprio início, pois esse tipo de referência é uma forma de todos se lembrarem do começo do estúdio. Durante a reunião do Conselho de Animais, muitos animais aparecem, e os motivos são óbvios, mas o curioso é que dentre eles, vemos 3 pássaros azuis, que de primeira não chamam muita atenção. Porém, tem algo que realmente poucos são capazes de notar. Eles são idênticos aos pássaros de um curta-metragem da Pixar chamado Coisas de Pássaros, lançado em 2000. Ninguém vai te julgar se você nunca tiver ouvido falar dessa animação, porque ela é bem antiga e não tão famosa assim, o que mostra como cara de um, focinho de outro, está colocando à prova o conhecimento sobre a Pixar de todo mundo que vai assisti-lo. Mas, nesse caso, teve outro motivo para esse easter egg tão específico. É uma homenagem ao animador Ralph Eggleston, que foi diretor do curta-metragem. Ele infelizmente faleceu há alguns anos, em 2022, quando tinha 56 anos. É a forma que os animadores da Pixar escolheram para mostrar que respeitam o seu legado. Lembra que falamos sobre o fato de o diretor do filme, Daniel Chong, também ser o criador de Ursos Sem Curso? Ele trouxe alguém do seu antigo projeto para essa nova produção. No idioma original, Rei George é dublado por Bob Moynihan. Ele fazia a voz do Panda, um dos 3 personagens principais de Ursos Sem Curso. O engraçado é que os papéis até se parecem. O Panda era bem engraçado de um jeito parecido com o Rei George, além de que tem a parte óbvia de que um é um panda e o outro é um castor. Parece que Daniel Chong realmente gosta de criar histórias sobre animais. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Alguns outros personagens também têm as vozes feitas por pessoas bem interessantes. No caso da Rainha Inseto, ela é interpretada no idioma original por Meryl Streep, e existe um motivo muito bom para isso ser interessante. Essa não é a primeira vez que ela interpreta uma rainha inseto. Em Lucas, um intruso no formigueiro, que é sobre uma criança que encolhe e conhece uma sociedade de formigas, uma das personagens é a formiga rainha, e ela foi dublada por Meryl Streep, que agora faz a voz da rainha inseto em cara de um, focinho de outro. Chega a ser irônico, porque enquanto a formiga rainha do filme mais antigo era pacifista, a rainha inseto do novo filme da Pixar é muito mais nervosa e violenta. Ellen, a ursa, é mais uma que tem uma voz por trás que chama a atenção no idioma original. O nome da atriz que a interpreta é Melissa Villaseñor, e o que acaba sendo muito curioso é que mesmo depois de assistir a esse longa, muita gente vai voltar a escutar a voz de Melissa daqui a pouco. Por que, você pergunta? Simples. Melissa está no elenco de Toy Story 5, fazendo a voz de Karen Beverly.
Sabe, a namorada do Garfinho, ela deve gostar de trabalhar com a Pixar, né? Por mais absurdo que pareça, até o passado do Rei George é um easter egg, e você vai entender quando pensar bem no assunto. Ele foi banido por seu próprio pai do reino dele, isso até que seu pai perdeu a vida. Daí, George foi convencido pelos outros mamíferos a se tornar o novo rei dos animais. Isso lembra muito um dos maiores clássicos da Disney, O Rei Leão, a história de ser um príncipe que acabou sendo banido do próprio reino para depois voltar e se tornar o novo rei se encaixa tanto em George quanto em Simba. É tão parecido que fica difícil acreditar que se trata de uma coincidência. Falando nisso, também é difícil falar das semelhanças entre George e Simba sem se lembrar de que a doutora Sam também parece muito com um personagem de um clássico. Só que não estamos falando de uma produção da Disney, e sim de Volta para o Futuro. Um dos personagens mais sensacionais do longa é o Dr. Brown, um cientista esquisito que inventou a viagem no tempo. As semelhanças da doutora Sam com o Dr. Brown são muitas, desde os comportamentos estranhos até as invenções tão absurdas que nem parecem mais ser tecnologias. Ambos também têm pupilos jovens que experimentam suas tecnologias. Sam tem a Mabel, enquanto Brown tem Marty McFly. Além disso, no idioma original, tanto Sam quanto Brown costumam ser chamados de Doc por seus pupilos. Cara de um, focinho de outro, mal está tentando disfarçar essa homenagem, e isso só deixa tudo mais divertido. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!